boa noite. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Matos. Vamos para mais um encontro. Hoje a nossa videoaula vai trabalhar, sabe o quê? Inequação exponencial. Já trabalhamos com as equações exponenciais, os dois tipos que apareciam, a pergunta que vocês faziam, lembra? Consigo escrever numa mesma base, né? Ambas as potências? Consigo, maravilha. Não consigo? Opa, uso então um artifício, substituo de repente por uma outra letra, né? Algo que eu vejo que está comum. Estão lembrados, né? Vamos. Quando que é uma inequação, pessoal? É quando eu tenho uma desigualdade. Quando a gente estava trabalhando com equação, a gente estava trabalhando assim, ó. Por exemplo, 2 elevado a x era igual a... Vou botar assim, ó, 32. Aí a primeira pergunta que vinha é uma igualdade? Beleza, é uma equação. É exponencial porque no expoente eu tenho a minha incógnita. Maravilha. Segunda perguntinha que vem na minha cabeça, consigo escrever ambas as potências numa mesma base? Consigo, prof. Se eu fatorar o 32, fica 2 a quinta. Maravilha, e aqui 2 elevado a x. Olha que top. Se as bases eram iguais, os expoentes também seriam. Tudo bem? Trabalhamos dessa maneira. Beleza. A desigualdade, galera, o sinalzinho de maior, menor, maior ou igual, eu tenho que tomar um pequeno cuidado. Por quê? O que eu gostaria que vocês observassem? Tá? Eu coloquei até aqui, as inequações, elas apresentam variável no expoente, base positiva diferente de zero, como a gente já tinha feito nas equações, né? Detalhe, olho para a base. Se a minha base é superior a 1, eu já sei que eu comparo apenas, né, os expoentes. E aí tudo certo. Nesse caso aqui, ó, o x seria o quê? Menor ou igual a 2, numa boa. Em compensação, se a minha base estiver entre 0 e 1, eu acabei de te mostrar, eu preciso fazer o quê? Para tornar verdadeira aquela desigualdade? Inverter o sinal da desigualdade, quando eu for comparar os expoentes. Olha só, 2 ao cubo e 2 à quinta. Todo mundo vai olhar e vai falar, professora, 2 ao cubo, eu sei que é 8. 2 à quinta, eu sei que é 32. Professora, então eu olho para a base e depois eu comparo os expoentes. Ó. O maior expoente vai indicar justamente o maior resultado da potência. Concordo com você plenamente. Isso acontece, galera, se a minha base for algo superior a 1. Aí você fala, como assim, professora? Olha só, 1 meio, galera, ao quadrado é 1/4. 1 meio à quarta é 1/16avos. Se você for usar o mesmo raciocínio de olhar apenas os expoentes, você vai falar para mim que 1/16avos é maior que 1/4. E isso aqui é um grande erro, concordam? 1/4 é maior que 1/16avos. Eita, poxa, professora, por que isso acontece? Porque quando a minha base, galerinha, ela é um número entre 0 e 1, essa fraçãozinha que surgiu aí, o que acontece é que quanto maior o expoente, menor será o número. Beleza? Diferente de quando a minha base, ó, ela é superior a 1. Quando a minha base é superior a 1, eu olho para o expoente. Se o expoente é maior, eu posso indicar, então, que essa potência vai resultar em algo maior. Ah, professora, então eu tenho que observar dessa maneira? Exato. Isso que eu acabei de falar, ó, tá registrado aqui bonitinho, bonitinho, bonitinho para vocês. Quando as bases são maiores que 1, a relação da desigualdade se mantém. Quando as bases estão compreendidas entre 0 e 1, a relação da desigualdade se inverte para os expoentes. Beleza? Vamos exercitar isso aqui. Você vai resolver como você já resolvia a equação, só observando a base, tomando cuidado com a base. Ah, professora, se fosse uma equação, eu faria assim, ó. 2 elevado a x mais 1 é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1, propriedade de potência. Maravilha. Aqui é 2 elevado a x. E 12, se eu fatorar, eu não consigo escrever apenas na base 2. Então, deixa quieto. Como que a gente resolvia uma equação? Ah, professor, eu olhava e percebi o seguinte. Consigo escrever todo mundo numa mesma base 2? Não consigo. Então, eu posso usar um artifício. Eu estou percebendo que tem um fator que é comum aqui. Então, eu posso dizer que onde eu encontrar 2 elevado a x, eu posso substituir por um outro valor, por uma outra letrinha. Vou chamar de k. Ah, então, professor, vai ficar assim, ó. K vezes 2 mais k tem que ser maior que 12. Gente, eu tenho 2k mais 1k, eu tenho 3ks. Maior que 12. Opa, professora, significa que k tem que ser maior que 12 terços. Significa que k tem que ser maior que 4. Essa é a solução da sua inequação? Não. Por que não? Porque você chamou de k 2 elevado a x. Então, no lugar desse k aqui, ó, eu tenho que colocar quem? 2 elevado a x.
tem que ser maior que 4. Olha que maravilha. Perguntinha que a gente faz. Consigo escrever todo mundo numa mesma base? Olha que delícia, galera. Consigo. 2 ao quadrado equivale a 4. A minha base 2, é um número superior a 1? É, professora. Então, eu olho para os expoentes e mantenho o sinal da desigualdade. Então, a solução dessa desigualdade aqui, dessa inequação, é quanto? X maior que 2. Beleza? Vamos seguir. Um outro exemplo. Meio elevado a x vezes meio elevado a menos 2 menor que meio elevado a menos x. Prof, pelo que você acabou de explicar, vamos tentar fazer assim, ó, escrever todo mundo numa mesma base. Consigo, base meio. Quando eu tenho um produto de bases iguais, eu mantenho a base e faço o que com os expoentes? Adiciono. Então, fica x mais menos 2, ou seja, x menos 2. Do lado de cá, eu não tenho o que fazer, professora. Fica meio elevado a menos x. Maravilha. Olhem para a minha base. Prof, essa base, meio, ela está entre 0 e 1. E aí a gente já sabe que quando a base está entre 0 e 1, eu tenho que, quando for comparar os expoentes, eu tenho que inverter o sinal dessa desigualdade. Então, em vez de menor, fica maior. Olha para o expoente, gente. X menos 2 maior que menos x. Bora arrumar essa aí na equação? X mais x, 2x. Esse menos 2 vai para lá agora somando. Adivinha qual tem que ser o valor de x? X maior que 1. Belezinha? Aí eu vou fazer uma coisa aqui que um aluno, comentou. Professora, eu posso tentar escrever todo mundo numa base que seja superior a 1? Por exemplo, professora, das propriedades de potência, a gente sabe muito bem que 1 meio, eu posso dizer que é 2 a menos 1. Eu falei, concordo com você plenamente. Aí, professor, olha só, se eu faço isso, ó, 2 a menos 1, menos x. Olha o que acontece. Aplico propriedade de potência, multiplico os expoentes aqui, ó. Fica menos x mais 2. Aqui fica mais x. E aí, prof, eu nem me preocupo. Por quê? Porque a base eu já sei que é maior que 1, então eu não me preocupo em inverter sinal nenhum. Eu simplesmente comparo mantendo o sinal da desigualdade. Aí eu falei, tudo bem, numa boa. Se eu levar para lá, fica 2x, aqui fica 2. Galerinha, x é o que mesmo? Maior que 1. Vê se a resposta não é a mesma. É a mesma. Então, se você preferir tentar escrever sempre numa base que não esteja entre 0 e 1, não tem problema. Aplicando as propriedades de potência, você resolve. Agora, se você deixar na base que está entre 0 e 1, lembre-se, preciso inverter o sinal da desigualdade quando eu for comparar antes. Vamos lá? Vamos treinar um pouquinho? Ó, 1/3. Professora, 1/3, vou deixar quietinho aqui, x mais 1/3. Prof, eu sei que 1/81 é a mesma coisa que 1/3. Galerinha, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, que 1/3, a quarta. Prof, a base, eu já observei, ela está entre 0 e 1. Então, eu já sei que esse sinal aqui de maior ou igual vai ter que virar o quê? Menor ou igual, quando eu for comparar os expoentes. Ó. X mais 1/3, menor ou igual a 4. X, então, tem que ser menor ou igual a 4, menos 1/3. Tudo bem até aí? Uma boa? Beleza, professora. Tira o MMC. Ó, 3 vezes 4, 12. Isso aqui vai dar quanto? 11/3. Então, eu posso dizer que se x for menor que 11/3, é a solução dessa desigualdade. Vamos para mais uma? Olha lá. 3 elevado a x mais 1. Ah, professora, aplicando as propriedades de potência que a gente já fazia nas equações. É a mesma coisa que 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a x. Isso aqui tem que ser maior que 108. Beleza? Ok, prof. O que eu vou fazer? Se fosse uma equação, professora, a gente já estava acostumado a substituir. 3 elevado a x, eu posso dizer que é o equivalente a k. Opa, então eu tenho, na verdade, aqui 3k. 3 ao quadrado dá 9 vezes k, maior que 108. Prof, aqui dá 12k, que é maior que 108. Então, k é maior que 108, 12avos. Se a gente dividir 108 por 12, prof, dá nada mais, nada menos que 9. Olha que beleza. Nós falamos que onde tinha 3 elevado a x, eu falei que era quem, gente? Era k, certo? Então, no lugar do meu k aqui, eu vou botar quanto? 3 elevado a x. Olha que belezinha. 9 é 3 ao quadrado. Olha para as bases.
superiores a 1. Então, eu mantenho o sinal da desigualdade. Solução, x maior que 2. Mais 1. 0,3 elevado a 5x menos 1, 0,3 elevado a 2x mais 8, uma desigualdade. Prof, 0,3 é uma base que está entre 0 e 1. Maravilha! Se é uma base que está entre 0 e 1, eu já sei que esse sinal da desigualdade eu vou ter que inverter. O que era menor ou igual vira maior ou igual ao comparar os expoentes. Olha que bacana! 2x mais 8. Resolvo uma inequação normal. 3x leva para lá 9. X tem que ser maior ou igual ao que, gente? A quanto? A 3. Tudo bem? Perceberam o desenvolvimento de uma inequação? Vocês estão reparando? Professora, se assemelha demais à equação. A gente faz os mesmos recursos, utiliza as mesmas coisas que a gente fez para a equação. Exatamente. A diferença é observar a nossa base. Porque, vou chamar a atenção mais uma vez, olha só. Se eu tenho assim, ó, 1/3 e 1/3 ao quadrado, se eu tenho assim, ó, 3 e 3 ao quadrado. Repara, é 3 elevado a 1 aqui, né? O que eu posso falar? Professora, quanto maior o expoente, maior vai ficando o número, concorda? Beleza, isso acontece quando a base é o quê? Superior a 1. Em compensação, se a minha base estiver entre 0 e 1, quanto maior for o expoente, menor será o resultado da potência. Isso eu preciso que esteja claro, claro, claro na cabecinha de todos vocês. Beleza? Essa é a ideia, pessoal, de uma inequação exponencial. Reparem que é o mesmo raciocínio da equação. Tudo bem? Espero ter colaborado bastante com o aprendizado de vocês a respeito de inequações exponenciais. Um beijo grande e até a próxima aula.